Olá a todos, bem-vindos à aula de genética básica. Nós estamos dando continuidade à gravação desta aula assíncrona, né? Nós já falamos sobre alelos múltiplos e agora nós vamos falar sobre herança relacionada ao sexo. Essas heranças, elas seguem o padrão mendeliano, mas não foram explicadas por Mendel porque ele não conseguia, ele não tinha compreensão dessas características, né, como separadas dentro do genótipo dos indivíduos. Então, elas chegaram depois, então era uma variação das heranças mendelianas. Mas ela segue os padrões de Mendel. Então, eu vou colocar aqui para apresentar para vocês. Bom, então nós vamos falar das heranças relacionadas ao sexo. Se a gente for olhar um genótipo do indivíduo, num cariótipo, né? Esse aqui é um cariótipo, é a organização do genoma cromossômico dos indivíduos, né? Então nós vamos ter vários cromossomos. Dentro desses cromossomos, nós vamos ter os cromossomos sexuais. Então, todos esses cromossomos, né, esses 22 pares, que não estão relacionados com a definição sexual de um indivíduo, eles são chamados de autossomos. Foi com isso que Mendel trabalhou. E esses cromossomos que determinam o sexo são chamados de cromossomos sexuais. Aqui é uma mulher porque ela tem 2 cromossomos X. Então, nós temos 46 cromossomos, sendo que 2 são cromossomos X. Ela é XX. Aqui um cromossomo, um cariótipo masculino. Então, nós temos 22 autossomos também e 2 cromossomos sexuais. E eles são diferentes, ó. Um grandão e um pequenininho. Esse é o X e esse é o Y. É o mesmo X que as mulheres têm, tá? E esse aqui é um Y, que é um cromossomo que a mulher não tem, só quem tem é o homem. Quando a gente tem os 2 cromossomos X, né? Então, os que vão ter o gene que vai ter num lugar de um X vai ter no outro também, podendo ter alelos diferentes. Então, o indivíduo pode ser azão-azinho ou azão-azão, né? Pode ser bezão-bezão ou bezão-bezinho, pode ser cesão-cesão e assim sucessivamente. Então, a gente fala que eles são homólogos. É o caso dos 2X. Mas no Y, não. Né? O Y é um cromossomo muito diferente, nos homens, não. É um cromossomo muito diferente do X, então as regiões homólogas são muito poucas, diferente dos 2 cromossomos X, que as regiões homólogas são todos, né? Todo cromossomo ele tem essa homologia com o que esse veio do pai e esse veio da mãe, né? Então eles são homólogos, embora possa ter alelos diferentes. A determinação do sexo na nossa espécie é do tipo XY, mas não é só em humanos, tá? É nos demais mamíferos e alguns insetos dípteros. As fêmeas são caracterizadas por XX e o macho por XY, né? Sendo que o cromossomo X é bem diferente do Y. Esse é um cromossomo metacêntrico submetacêntrico grande e o Y é um macrocêntrico pequeno. Então, quando o sistema é XY, quem define o sexo do indivíduo é o macho, porque ele é heterogamético. Ele vai formar 2 gametas, um com X, outro com Y. Por isso que a gente chama de heterogamético. A mulher não, é monogamética. Ela só vai formar, como ela só tem X, ela só vai formar gametas X, trazendo um cromossomo X. Então, o macho define o sexo porque se o espermatozoide X fecundar o óvulo X, vai formar uma mulher, XX. Se o espermatozoide, transportando o cromossomo Y, fecundar um óvulo X, ele vai formar um descendente do sexo masculino, XY. Mas não é só esse tipo de definição sexual que nós temos na natureza. A gente tem também o tipo X0, que ocorre em algumas espécies de insetos e vermes, e no macho, ele não tem 2 cromossomos sexuais, ele tem um cromossomo sexual só, né, que a gente chama de X0. Então, um espermatozoide dele traz o X e o outro não traz nenhum cromossomo sexual, 0 de cromossomo sexual. A fêmea é XX, então todos os óvulos dela é X. Então, se esse espermatozoide X fecundar o óvulo, vai formar uma fêmea XX. Se esse cromossomo que não tem cromossomo, se esse espermatozoide que não tem cromossomo sexual fecundar o óvulo X,
ele é X0 e forma, então, outro indivíduo macho. Então, o macho ele só tem um cromossomo sexual, que é o X. Ele não tem o Y, falta o Y, tá? E temos o sistema ZW, que é o inverso do nosso. No sistema ZW, os cromossomos sexuais são invertidos. O macho apresenta dois cromossomos iguais, ZZ. Então, o macho ele só vai formar um tipo de espermatozoide, o espermatozoide Z, trazendo um cromossomo sexual Z. Enquanto a fêmea apresenta dois cromossomos diferentes, o Z e o W. A gente não chama de X e XY para não fazer confusão com o nosso. Poderia ser, né? Então, a fêmea é o sexo heterogamético, ela vai formar óvulos Z e óvulos W. Então, se esse espermatozoide Z fecundar um óvulo Z, ZZ é um macho. Se esse espermatozoide Z for fecundar um óvulo W, ZW é uma fêmea. E esse sistema aparece em lepidópteros, borboletas, mariposas, em peixes e em aves. Aves é legal, é o sistema ZW. E nas plantas, como é, a gente quase não fala determinação de sexo das plantas, né? Então, grande parte das plantas, elas produzem flores hermafroditas, como essa daqui, né? Que tem o estigma, e que é a parte feminina, e que tem a antera, que é onde estão os grãos de pólen. Então, é uma flor hermafrodita, né? A gente chama, então, dessas plantas de monóica. Só tem flores, um único sexo. Outra espécie, desculpa, aqui tem as flores com os dois, com os dois gametas. Não significa que faça autofecundação. Ela pode fazer ou não, mas é uma planta monóica. Né? Outras espécies têm sexo separado, com plantas que produzem flores masculinas e flores femininas, e aí elas são chamadas de dioica. Então, aqui é uma planta, não sei se é uma abóbora, não sei, acho que não. É uma planta rasteira que ela tem a flor feminina, só tem antera aqui, e a flor masculina, que só tem que a flor feminina que só tem estigma, e a flor masculina que só tem antera. Então, ela é plantas monóicas, tem flores hermafroditas, plantas dioica, tem flores machos e fêmeas. Vocês sabem que o abacate, né? Você precisa plantar 2 abacates, porque embora eles tenham flores com as duas, os dois gametas, ele só vai fazer fecundação cruzada, só vai fecundar se o grão de pólen de uma juntar com o estigma de outra. Né? As plantas dioicas, o sexo são determinados de forma semelhante ao dos animais, podendo ser XY, como espinafre, cânhamo, e ZW, como por exemplo do morango. Então, vai depender. As plantas monóicas, elas não apresentam qualquer sistema de determinação de sexo. Tudo é autossomo, porque todos os cromossomos ali participam na determinação do sexo. Um caso semelhante ocorre com animais. Minhoca, caramujo e caracol, eles são hermafroditas, mas precisa de fecundação cruzada, porque quando os óvulos da minhoca, do caramujo e do caracol estão maduros, os espermatozoides não estão. Então, eles precisam cruzar. Quando os espermatozoides estão maduros, prontos para fecundar, os óvulos não estão. Então, ele só vai fecundar outro indivíduo da mesma espécie, tá? Que esteja com os óvulos maduros. Então, a maturação de óvulo e espermatozoide é alternada nesses animais e eles precisam, então, fazer o cruzamento. Aqui eu mostrando só a região homóloga entre X e Y, que é a parte do centrômero, a região inativa. Então, não tem nada, aqui é a região inativa, e uma região homóloga ativa no cromossomo X e Y. Eles têm um pedacinho que eles são homólogos, que tem os genes bastante semelhantes. Então, por ter 2 cromossomos iguais, no caso da mulher, o sexo homogamético possui genes correspondentes nos 2 cromossomos. Dessa forma, quando a gente estudar uma característica que está no cromossomo X, ele vai poder ser homozigoto ou heterozigoto. Já no sexo heterogamético, como é o caso dos homens da nossa espécie, quando a gente estudar uma característica cromossômica que está no cromossomo X, a pessoa vai ser, o homem vai ser
ou só dominante ou recessivo. Ele não vai ter o heterozigoto, porque ele não tem outro cromossomo X para contrapor aquele alelo, né? Então, ele só pode ser ou o alelo dominante ou recessivo. A gente chama, então, de hemizigoto, porque ele não tem o heterozigoto. Bom, pessoal, a questão de determinação sexual ela é muito complicada, né? A gente não pode usar o padrão genético de XX e XY para mais nada a não ser determinar a genitália, né? E a genitália interna e externa, né? Os órgãos reprodutivos. Então, XX e XY serve para a gente determinar quais órgãos reprodutivos vão nascer. E ainda pode ter anomalia, né? Algumas anomalias aí, como formação de genitália externa ambígua. Mas a classificação de sexo ela vai muito além disso, né? Salter fala que existe o sexo genético, que é definido na fecundação, então o indivíduo vai ser XX ou XY quando não tiver outras anomalias, X0, XXY, XYY, tá? Então, ainda assim, existe essas variações. O sexo gonático, que é a formação de testículo ou ovário, cuja diferenciação se dá a partir da 8ª semana da gestação. O sexo somático, que está relacionado com a genitália externa e interna, né? Então, ele é desenvolvido ao longo de muitos anos, né? Então, as crianças entram na adolescência, na puberdade, e ocorre um amadurecimento dessas genitálias, né? Por ação hormonal. Tem o sexo legal e jurídico, que está nos registros, no aspecto morfológico, e eles são passíveis de mudança, se a pessoa escolhe. O sexo social, que está relacionado ao meio onde vive. Então, também a gente pode mudar isso. O sexo psicossocial, que consiste na percepção do indivíduo. O que é que ele se sente? Então, quando a gente fala de sexo, a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Gênero, sexo, genético são coisas diferentes. Tá? Então, a gente tem que respeitar isso de cada pessoa. O sexo genético é definido na fecundação, mas o gênero, o sexo social, o psicossocial, legal ou jurídico, isso pode mudar. Já se aceita as mudanças das pessoas que o sexo social e o psicossocial não são os mesmos que são determinados geneticamente. E aí essas pessoas podem apelar para a justiça para alterar esse sexo legal e jurídico nos seus registros civis. Bom, então todos merecem respeito. Se cada um cuidar de sua vida, a gente não se mete nessa questão das escolhas dos outros, das orientações sexuais dos outros. Bom, como é que se dá a determinação das características relacionadas ao sexo? Então, nós temos as heranças determinadas por genes que estão localizados nos cromossomos sexuais, que são chamados de alossomos, enquanto os outros cromossomos são chamados de autossomos. Ou por par de genes que estão nos autossomos, mas que são influenciados pelos hormônios. Então, nós temos os principais tipos de genética relacionada ao sexo, é a herança ligada ao sexo, que são todos os genes localizados no cromossomo X, que não tem homologia com Y, ou seja, só o cromossomo X é que tem, o Y não tem. Nós temos a herança restrita ao sexo, que são aqueles que estão localizados no cromossomo Y. Isso vai nos dizer que só os homens têm essa característica, as mulheres não. E nós temos a herança influenciada pelo sexo, que são as características que estão nos autossomos, mas que são muito influenciadas pelos hormônios sexuais. Nós temos características que são, se eu mudar o meu hormônio, se eu tomar um hormônio diferente, um hormônio sexual diferente, algumas características minhas são tão influenciadas por hormônios que elas vão mudar, né? Então, essas são as heranças influenciadas pelo sexo. Então, vamos começar com a herança ligada ao sexo. Ela está no cromossomo X e não tem parceirinho no cromossomo Y, né? Quando dominante, o caráter é transmitido pela mãe a todos os seus descendentes, porque o cromossomo X veio da mãe. Então, se a mãe tem uma alteração genética em qualquer alelo que está aqui, e esse alelo for dominante, todos os seus filhos homens nascerão, e todas as suas filhas mulheres nascerão com essa característica, porque a mãe
vai passar, se ela passar esse cromossomo com essa característica, todos os seus filhos vão ter. Se ela passar o outro cromossomo que não tem essa característica, aí sim, aí os filhos não vão ter. A gente disse que essa herança é determinada pela mãe, quando a mãe tem uma característica dominante. Quando a característica é recessiva, o caráter é transmitido pelas mães para os filhos homens, se esse cromossomo recessivo for passado, tá? As meninas só terão a característica se o pai também tiver, porque aí as meninas precisam de 2 alelos recessivos. O homem só precisa de um, porque ele não tem um outro X para fazer um contraponto. Exemplo disso, daltonismo e hemofilia. Nós vamos falar com deles. Bom, daltonismo é uma herança ligada ao sexo porque está no cromossomo X. É uma anomalia visual, recessiva, em que o indivíduo tem dificuldade para enxergar fazer a diferenciação entre cores vermelhas ou verdes. Isso aqui é um testezinho para daltônico, né? Você tem que me dizer o número que você vê aqui. Quem não é daltônico está vendo o número 71, né? Nós temos um 71 em verde. Quem é daltônico não vai conseguir ver esse número porque o verde, ele não consegue diferenciar o verde do vermelho, né? Então, fica difícil aí. Homens daltônicos são 8%, porque tem o gene recessivo, que a gente chama de XDzinho, e as mulheres daltônicas são bem menos, porque ela precisa de um cromossomo X daltônico que veio da mãe dela e um cromossomo X daltônico que veio do pai. Então é muito difícil nascer uma mulher daltônica. Quando a gente trata de herança ligada ao sexo, a gente vai colocar um X para dizer que ele é ligado ao sexo. Então, mulheres daltônicas, mulheres normais são XDzão, XDzão. Então, homozigoto dominante. A gente usa o X para dizer que ela é uma mulher. A mulher normal também pode ser heterozigota, sendo portadora do alelo Dzinho, ó, XDzão, XDzinho. A mulher daltônica precisa ter 2 cromossomos X, XDzinho, ou 2 cromossomos X com Dzinho. XDzinho, XDzinho, porque o daltonismo é recessivo. Agora, o homem, ele não vai ter essa variedade como a mulher tem aqui do heterozigoto, porque ele só tem um X. Então, um homem normal é XDzão Y e um homem daltônico XDzinho Y. Preciso colocar X e Y e X e X? Precisa, porque senão você não vai saber quem é homem ou mulher, ou o homem vai ficar só com um cromossomo Dzinho 0. Ele não tem 2 Dzinhos, então por isso que precisa ser mulheres XX e o alelo Dzão, Dzão, ou Dzão, Dzinho, ou Dzinho, Dzinho, o homem XY com um único alelo, ou Dzão, ou Dzinho, porque o Y não tem alelo D, tá? Alelo de daltonismo. Então, como é que a gente faz o cruzamento? Normal, mesmo cruzamento como a gente vem fazendo até agora. Então, nós temos um homem daltônico, XDzinho Y, e uma mulher heterozigota para o daltonismo, portando um gene do daltonismo. Ela é normal, mas ela tem um gene. XDzão, XDzinho. Então, como é que eu faço o cruzamento? Primeira coisa, separa os gametas. Esse homem vai formar um gameta XDzinho e um gameta Y. Essa mulher vai formar um gameta XDzão e um gameta XDzinho. E agora eu ponho no quadrado de Punnett. A minha mulher, XDzão, XDzinho, o meu homem, XDzinho, Y. E aqui no meio nós vamos encontrar XDzão, XDzinho, XDzão, XDzinho, XDzinho. XDzão, Y, XDzinho, Y. Agora aqui muda, né, no resultado, porque eu vou ter que dizer meninas e meninos. Eu não vou poder tratar todo mundo igual. Nós temos aqui 50% de meninas e 50% de meninos. Das meninas, metade são normais e metade daltônica. Dos meninos, metade normal e metade daltônica. Então, olha só, fenótipo. Menina, agora eu preciso separar, porque eu tenho meninas e meninos, tá? Então, não esqueçam disso, essa é a diferença. Meninas, 50% normais, portadoras do alelo Dzinho, e 50% daltônicas. Meninos, 50% normal e 50% daltônicos. Então, o que muda aqui? Muda que eu preciso botar XY, né? XX para mulher e XY para o homem, e muda na hora dos meus resultados. Eu tenho que separar as meninas XX dos meninos XY. Então, só são essas as mudanças, tá? Aqui mais uns testezinhos para daltonismo.
Quem não é daltônico está vendo o número 8, número 2 e número 5, né? Então, quem for daltônico não vai ver nenhum desses números aí. A hemofilia. A hemofilia é o mesmo sistema do daltonismo. É uma anomalia que provoca falta de coagulação do sangue. Homens hemofílicos, porque ele não tem 2x, ele tem um X e um Y, são chamados de hemizigoto e aparece em maior quantidade que as mulheres. É um homem a cada 10 mil homens, né? E mulheres hemofílicas são mais raros, é um a cada 1 milhão, 100 milhões de mulheres. Por quê? Porque precisa um casamento entre uma mulher heterozigota, no mínimo, para hemofilia, com um homem hemofílico, porque a mulher, para ter hemofilia, ela precisa ser XHzinho, XHzinho. Né? Então, aqui, os genótipos e os fenótipos. Igualzinho a gente fez no daltonismo. No daltonismo, a gente usava a letra D de daltonismo, hemofilia, a gente usa a letra H de hemofilia. A mulher normal, ela pode ser homozigota, XHzão, XHzão, e pode ser heterozigota, portando um alelo da hemofilia, XHzão, XHzinho. Uma mulher hemofílica, XHzinho, XHzinho, um homem normal para hemofilia, XHzão Y, e um homem hemofílico, XHzinho Y. Então, quem tem hemofilia precisa tomar fator de coagulação de sangue, porque se fizer um corte, vai ficar sangrando, porque não coagula, tem que ir para o hospital. O problema não é nem corte, porque quando você corta alguma coisa e começa a sair sangue, você vai para o hospital. O problema é uma batida muito forte, que provoca rompimento de vasos sanguíneos. Aquelas manchinhas roxas que a gente faz é rompimento de vaso sanguíneo, mas o hemofílico ele vai continuar sangrando. Então, ele precisa tomar muito cuidado. Se for um sangramento pequeno, logo vai passar. Mas se for um sangramento grande, ele vai ter hemorragia, que na gente coagularia, ele não vai conseguir. Então, precisa ficar de olho nisso, tá? Antigamente, pensava que mulher hemofílica era rara porque elas morriam na menstruação, porque não tem fator de coagulação, mas a gente sabe que não é isso não, tá? A menstruação, ela não é por coagulação. Obviamente, a gente faz coágulo, sim, né? Quando a gente menstrua. Uma mulher que é hemofílica, ela não vai fazer esses coágulos, a menstruação dela é mais fluida, né? Ela não é tão densa quanto a nossa. Mas a menstruação nossa não é porque coagula o sangue e para de sangrar. Não. A nossa menstruação porque os hormônios fazem com que, depois de um certo período, os vasos sanguíneos entrem em constrição e eles fecham. E aí para o período menstrual, né? Os hormônios anunciam aí a parada do período para começar num próximo período de 28 dias, né? Então, a nossa menstruação, ela para no nosso período menstrual porque ocorre uma vasoconstrição e não por coagulação. Então, mulheres hemofílicas não morrem na menstruação, tá? Aqui só mostrando o que acontece quando existe filhos de uma mulher normal com um homem hemofílico. Então, está só marcando aqui a hemofilia, o gene Hzinho aqui nesse homem, e o Hzão não está sendo marcado porque não precisa, né? Já está diferenciando que o verdinho é um Hzinho. Então, mulheres normais, homem hemofílico. Os espermatozoides do homem traz um Hzinho e o outro traz um Y. Né? Os óvulos da mãe traz só Hzão. Então, nós vamos formar mulheres heterozigotas e homens normais. Né? Todas as filhas são heterozigotas e todos os filhos são normais, porque o cromossomo X do filho vem da mãe, o pai dá um Y. Agora, numa mulher heterozigota com um homem normal, o homem vai formar espermatozoide Hzão e Y. A mulher vai formar um óvulo Hzão e um óvulo Hzinho. Então, Hzinho com o X do pai Hzão, uma mulher heterozigota, normal. Um óvulo Xão com o espermatozoide X, Hzão do pai, Hzão e Hzão, não é Xão, é Hzão, forma uma mulher normal. E a mãe, o óvulo Hzinho, né, faz com que o filho seja hemofílico. Então, quando um filho é hemofílico, um menino é hemofílico, o gene veio da mãe. Tá? Mesmo que ela não tenha doença, ela seja heterozigota, mas é a mãe que determina as características do filho homem com relação
a herança relacionada ao sexo, tá? Porque é ela que passa o X para o menino. O pai vai passar sempre o Y para os seus filhos do sexo masculino. Essa aqui é uma coisa legal para nós, porque nós não temos nenhuma herança restrita ao sexo, porque são as heranças que estão no cromossomo Y. São chamados de genes holândricos, só os homens têm. E essa característica especial, graças a Deus, que só os homens têm. Ela chama hipertricose auricular, é um tufo de cabelo que nasce no ouvido do homem quando ele fica idoso. Né? Quem tem esse gene? Muitos homens têm esse gene. Né? Graças a Deus nós não temos. Tem também uma herança limitada ao sexo, que estão nos genes autossômicos, mas que são influenciadas por hormônios sexuais. Como os hormônios são diferentes de homens e mulheres, geralmente um tipo só de sexo é que vai ter a característica. Por exemplo, produção de leite em mamíferos. Todos nós temos glândulas mamárias, homens e mulheres. Tá? Mas as glândulas mamárias só irão desenvolver nas mulheres por conta do hormônio feminino. Muitas vezes, as mães, quando começam a amamentar seus filhos recém-nascidos, ela pode ter uma quantidade de hormônio muito grande passando para o menino. E pode surgir um pouquinho de ginecomastia, que é o crescimento do peito da criança, do menino, mas é pouquinho, né? É visível porque é reto, né? E ele fica um pouquinho protuberante e logo passa, porque é só um ajuste hormonal da mãe. Não se para nem de amamentar, tá? Meu filho teve isso, foi uma questão de nem um mês, já tinha parado. O pediatra falou: não se assuste, porque é normal, seus hormônios estão ainda tentando se equilibrar para a amamentação, logo vai parar. E de fato, logo parou e não teve mais problema, tá? Então é só uma questão de hormônio. As heranças influenciadas, outra herança aqui é influenciada pelo sexo, também está nos autossomos e são influenciadas por hormônios, é a calvície. Né? E a calvície ela vai ter um comportamento diferente para homens e mulheres. Nos homens, a calvície ela é dominante por conta dos hormônios deles. E para as mulheres, a calvície é recessiva. Até mulher, homem trans, né? Era mulher e trocou a orientação sexual com hormônios, que não seriam calvos como mulheres, mas por tomar hormônio masculino, o gene da calvície passa a ser dominante e elas entram em período de calvície. Se esse homem trans tiver, eles entram nesse período de calvície se ele tiver o gene, se ele for um heterozigoto. Então, o genótipo cesão, homens calvos e mulheres calvas. Tem esse gene grande, né, dominante. Os dois dominantes, homozigoto dominante, serve para calvície de homens e mulheres. O que vai diferenciar é o heterozigoto. No homem é também calvície. Mas na mulher, por conta do hormônio, ela não será calva em heterozigose. Ela só vai ser calva se tiver cesão. Em heterozigose, não. Porque o hormônio dela, que nós temos, né, faz com que essa calvície não se manifeste. Cezinho, homem não calvo, e mulher também não calva. Por isso que a gente tem mais homens calvos do que mulher. Existe mulher calva? Existe. Cesão. Beleza. Mas os homens são calvos. Homozigoto dominante e heterozigoto. E as mulheres só são calvas em homozigose dominante. Tá? Por conta da influência do hormônio. E aqui um negócio muito bonitinho, que eu não sei se vocês já viram, seus avós, os mais velhos, olhando para gato e falando, isso aqui é fêmea. Quando nasce, recém-nascido, essa aqui é uma fêmea, porque tem 3 cores, né? E isso é verdade. As fêmeas que têm branco, preto e amarelo, elas são de 3 cores, ou branco, cinza e amarelo, 3 cores, elas são gatas fêmeas, né? Por que isso? Porque a determinação da cor do pelo está no cromossomo X. Os machos e as fêmeas podem ser de 2 tipos, pretos ou malhados, né? Com pelo preto e branco, ou amarelo e malhado, com pelos pretos, com pelos amarelos e brancos, né? Então, o gato pode ser todo preto ou malhado de preto e branco. Pode ser amarelo ou malhado de preto e amarelo. Somente as fêmeas podem ter as 3 cores juntas, preto, branco e amarelo, que a gente chama de cálico, né? A cor branca do pelo é condicionada por um gene autossômico que não está ligado no sexo do animal. Então, você pode ter um gatinho todo branco, né? Não tem problema.
E tanto o macho ou a fêmea pode ou não expressar esse branco. Então, aqui, nós estamos falando dos malhados, tá? Aqui eu tenho um macho que é branco e preto. Ou, né, ele tem que ter um gene da cor preta, porque o branco ele é dado por um outro gene, né, que atua junto, não tem nada a ver no cromossomo X, tá? A cor branca aqui. Então ele tem esse preto, que nós estamos falando só dessa cor preta, que está no cromossomo X, e no amarelo, que também está no cromossomo X. O branco não, o branco está em outro, o gato pode ter ou não, a gata pode ter ou não, não interessa. Né? Então, o macho, para ter esse preto, está lá no cromossomo X, ele é X pesão Y. A fêmea, X pesão, X pesão. Então, ele é uma cor, um alelo dominante, X, por isso que está aqui o pesão, tá? O gato amarelo, né, a gente vai chamar de A de amarelo, P de preto, né? Então, X azão, ele tem o gene do branco, mas que está em outro cromossomo, não está aqui no X. Então, ele é X azão, Y, o macho. E a fêmea, X azão, X azão. Então, aqui nós temos os dois genótipos do macho. A gata de 3 cores, né, que tem o branco lá no outro cromossomo, o preto e o amarelo, ela é heterozigota. Ela tem um X pesão para este preto e um X azão para o amarelo. Mas o macho ele não tem como ter o preto e amarelo junto, porque ele só tem um X. Opa, porque ele só tem um X, né? Então, como ele só tem um X, ele não tem como ter duas cores, né? Então, por isso que a fêmea de 3 cores, ele só pode ter 2 cores, o branco ou o preto, ou o branco junto com o amarelo. Ele não tem como ter as 3 cores. Só um minutinho, por favor, deixa eu só olhar um negócio aqui. Bom, então, com relação à herança ligada ao sexo, são essas informações. Aqui depois tem uns exercícios que eu vou colocar para vocês num PDF, anexar nessa aula, e vocês, com base nessas explicações, tentem resolver os exercícios, tanto de alelos múltiplos, como da herança ligada ao sexo, tá? Resolvam os exercícios que a gente corrige na próxima aula. Boa sorte e sucesso para todo mundo, tá? Um abração. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp que a gente responde mais rápido. Até mais.